Olá pessoal, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao nosso terceiro dia da semana do planejamento sucessório. No primeiro dia nós falamos com Matheus Braga, falando sobre seguro de vida como um instrumento de planejamento sucessório. Ontem nós conversamos com o professor José Rubens Hernandes, falando sobre planejamento sucessório no agronegócio, e hoje nós vamos trazer uma sumidade no assunto. Uma verdadeira autoridade, que é a professora Daniele Chaves Teixeira, que já está conectada aqui e nós já estamos aceite para que nós possamos começar esse bate-papo com essa que é uma das maiores referências que nós temos no Brasil em termos de planejamento sucessório. Olá, professora, muito bom dia. Bom dia, como vai, Alberto? A todos que estão nos ouvindo, prazer estar aqui. Enfim, deu certo, né? É Nossas isso, agendas e o professora. convite. E é um prazer estar aqui falando um pouco sobre planejamento sucessório. Professor, eu digo assim, que quando tem boa vontade e vontade também de ensinar e de aprender, de trocar conhecimentos e experiências, os obstáculos são superáveis, não é verdade? Com certeza. É isso aí. Mas deixa eu apresentar um pouquinho, para quem não conhece aqui, deixa eu apresentar quem é essa fera que vai conversar com a gente aqui. A professora Daniele Chaves Teixeira, ela é doutora e mestre em Direito Civil pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro, a UERJ. Ela é pesquisadora bolsista do Instituto Max Planck, né? Também especialista em Direito Civil pela Università degli Studi di Camerino, da Itália. É especialista em Direito Privado pela PUC do Rio de Janeiro, professora e coordenadora da pós-graduação de Direito da UERJ e autora de várias obras que são referências para quem trabalha com planejamento sucessório, com direito empresarial, do qual eu destaco a arquitetura do planejamento sucessório. Professora, novamente, seja muito bem-vinda e muito obrigado por atender o nosso convite. Tá joia. É um prazer, então, Alberto. Vamos falando. Eu vou aproveitar só aqui e falar da arquitetura do planejamento sucessório, que é, como você disse, Perfeito. é uma obra com. Eu coordeno e tenho alguns artigos, mas principalmente o diferencial da obra foi o juntar vários professores, advogados, operadores do direito, com a expertise do assunto, então ficou uma obra realmente bem completa e didática sobre o assunto. Bem, Perfeito. Uma das pessoas que participam, né, professora, dessa obra é o professor Daniel Bucá, que está aqui presente também, já vi ele aqui, e que aceitou o nosso convite para encerrar essa semana falando dos aspectos tributários. Então, é uma obra realmente com muita profundidade, com vários autores, várias autoridades no assunto, e que eu indico que, se você puder adquirir, vá atrás. A arquitetura do planejamento sucessório tem na Amazon, tá certo? Tá tendo tem. entrega normalmente, e nas maiores livrarias é uma obra que você encontra com relativa facilidade. Segunda edição, para quem tem a primeira, teve uma alteração de 10 artigos a mais, então realmente a segunda edição ficou bem mais completa, pela editora Fórum, e também que essa obra veio em consequência da minha tese de doutorado, que é o planejamento sucessório, Sim. pressupostos e limites, que é um pouco mais do que a gente vai abordar hoje, principalmente porque o tema que você me deu são vantagens e importância, relevância. Então, esse que foi a tese, eu senti falta, em um deles tem os meios, os instrumentos, de completar a obra de uma forma mais para advocacia, para operadores, porque eu até, o professor Daniel, cumprimentá-lo aqui, é um prazer mais uma vez estarmos em um projeto juntos. Nós moramos tanto na Itália, fazendo o mesmo curso de Camerino, de especialização em Direito Civil, como na Alemanha também, no Max Planck. Pesquisamos em alguns períodos no mesmo, juntos. Bem, eu acho que é importante falar por que o planejamento, hoje em dia, se fala tanto em planejamento, e, ao mesmo tempo, eu quero estar aqui desmistificando um pouco isso, né? Como assim?
E por que quando se fala muito em planejamento sucessório, se fala em blindagem patrimonial, ou holdings, ou SA e assim por diante? E não é. Ontem eu achei interessante o professor que estava nos falando de Ribeirão Preto sobre planejamento no agronegócio. Ele José falou que Rubens. muitas. Exato. O professor dizia que às vezes as pessoas falam, eu fiz um planejamento através de um contador. Eu acho, né, pelo contrário, exatamente pela complexidade de um planejamento sucessório, você precisa de várias áreas, não só do direito, como de outras áreas afins, como ele falou da contabilidade. Mas é muito importante dizer que um planejamento é muito mais complexo do que só abrir uma empresa, através como se fosse, às vezes não é nem uma holding, é simplesmente abrir uma empresa, uma limitada, e achando que dessa forma está fazendo planejamento sucessório. O meu livro Planejamento Sucessório, pelo contrário, eu acho que ele está mais atual do que nunca, exatamente nesse momento de pandemia, da gente pensar, porque uma das dificuldades de se falar em planejamento sucessório é que você não quer falar na finitude humana, você não quer pensar na sua morte. Só que o tempo é dinheiro hoje em dia. Você não pode, nós não estamos mais num período que os nossos avós diziam, quando eu morrer, eles resolvem. A gente, quanto mais rápido nós organizarmos, falarmos, discutirmos, e também muita gente acha que o planejamento sucessório é feito só para grandes riquezas, um grande patrimônio, ou para fraudar a legítima, ou para fazer blindagem Perfeito, professor. patrimonial. Não é, sabe, Alberto? Primeiro, provavelmente as grandes riquezas, as mais bem informadas, já se organizaram. Então, esse livro ele é feito para nós todos, nós que compomos a sociedade, sabe? Então, o planejamento sucessório ele é muito mais próximo de nós. E o que é um planejamento sucessório? Ele é a administração, né, patrimonial de uma transferência de bens, que você pode fazer mortis causa, com a morte da pessoa, sempre lembrando quem morre é a pessoa que vai ter uma sucessão, é pessoa física. O patrimônio dela pode ser composto de empresas, mas vai se ter a pessoa, a personificação da pessoa humana. É onde o livro 5º do Código Civil trata do direito às sucessões. E por que planejamento sucessório tem esse boom? Só que muitas vezes ele é vendido de uma forma. Lógico que as holders são importantes e às vezes são, sim. São Muitas vezes instrumentos, os né, meios são úteis, instrumentos. inclusive. Mas não é só isso. Você não pode reduzir um Perfeito, planejamento a só isso. perfeito. Então, por que se busca? Isso está ocorrendo no mundo? Vamos lá. No Brasil, o nosso direito das sucessões está extremamente engessado. Então, quais os instrumentos que você tem hoje no livro das sucessões? Você tem o testamento, você tem o fideicomisso, que até era um bom instrumento, que era uma terceirização. A origem do fideicomisso era no direito romano, quando era proibido vedar bens para as filhas. Então, você deixava para o amigo deixar para sua filha. Só que o fideicomisso perdeu muita força em virtude do Código 2002, quando põe restrito a prole eventual. Então, agora o IBDFAN tem um projeto de lei que tira essa restrição só para o eventual, estende, então pode ser mais um instrumento que venha nos atender. E o codicilo, que o Brasil é um dos poucos países que ainda tem um codicilo, que é o codicilo, é uma vontade do autor da herança, aí não é nem herança, de alguns bens de pequena monta, né? Eu digo que eu fiz o meu primeiro codicilo com a minha avó, bisavó, ela queria, esse quadro eu quero deixar para isso, esse santinho eu quero deixar para fulano, e assim por São diante. coisas que não necessariamente têm um grande valor patrimonial, mas têm um grande valor emotivo, emocional, né? Tem um Sim, significado diferenciado, né? essa Bíblia, ou assim por diante, objetos pessoais que a pessoa quer deixar, um neto que sempre gostou daquela poltrona e assim por diante. Bem, só que se nós pensarmos que no Brasil a grande parte da sociedade é pobre,
Então, talvez o fideicomisso seria, o codicilo seria até um instrumento mais utilizado. Mas o que acontece é que nós brasileiros não temos o costume de exercer o nosso próprio sistema, a nossa disponibilidade. Porque testamento, o que se faz de testamento no Brasil é pouquíssimo. E é exatamente por essa insuficiência desses instrumentos, o direito vai em quê? Em outras áreas do direito, como em contratos de seguros, contratos de doação, né? Você vai em direito privado, você vai em direito internacional privado, em DIPRE, que hoje em dia, com o desenvolvimento tecnológico cada vez mais, você tem pessoas com patrimônio fora do Brasil, até pelo Brasil ser um país... Hoje se fala muito, inclusive, em teoria das bandeiras, né, professor? Onde a pessoa diversifica o patrimônio, não só no Brasil, mas ela começa, inclusive, a adotar um estilo de vida nômade. Ela pode estar morando 2 meses em determinado país, depois passa para um outro país. Por quê? Porque, geralmente, a fonte de renda dessas pessoas, ela vem do mundo digital. Ou seja, ela pode estar, esteja onde estiver, ou pode até estar dormindo e está entrando dinheiro, está entrando patrimônio, e ela começa a fazer um planejamento onde, inclusive, ela será tributada de uma forma mais branda, né? Então, isso está se tornando também cada vez mais comum nesse mundo digital, né, professora? E com o desenvolvimento tecnológico, com as facilidades como essa agora que nós estamos, né, trabalhando, utilizando para estarmos acessíveis a outras pessoas, isso é muito importante, né? Porque a gente tem que ver que mundo que nós estamos. Nós estamos num mundo globalizado, imediato, que tudo é ao mesmo tempo, você acompanha, um mundo tecnológico, fluido. Cada vez menor. Então, todas essas circunstâncias são características desse mundo. Então, as transformações no direito das sucessões não aconteceu só no Brasil. Aconteceu aonde? Na sociedade, vamos fazer um corte aí dos países ocidentais para cá. Então, porque são transformações socioeconômicas. Agora, qualquer direito das sucessões fala o quê? Que os pilares do direito das sucessões é família e propriedade, não é nem patrimônio, ele fala em propriedade. Por quê? Muito do que se compunha propriedades eram fazendas, são terras, são imóveis, apartamentos, são casas, e quando muito era carro, né? Então, hoje em dia, você tem uma infinitude de bens móveis com maior informalidade, menos burocracia, maior fluidez e circulação desses bens. Por essa característica, hoje em dia você fala em patrimônio, a unicidade do patrimônio. E a outra coisa são as famílias. Nós não temos mais, compomos só com a família legal, que era do Código 16, que com a transformação veio da igualdade entre as famílias. Exatamente por que eu falo tanto em família? Porque você sabe que as empresas, grande maioria das empresas brasileiras, são compostas de empresas familiares. Sim. E se você for ver o direito das sucessões de uma forma estritamente ainda vinculado muito com o direito de família, não, você tem que ver o direito das sucessões muito mais de uma forma empresarial, mais fria, patrimonial mesmo, de gestão de patrimônio. Quais são as vantagens? Economia tributária. Não é sonegação, não. É estudos, sim, buscar meios onde você consiga uma economia tributária. Elisão tributária, não é uma evasão, né? Exatamente. Então, inclusive também hoje em dia com a desburocracia, quando a pessoa fala em diversificar riscos e aplicar, seja na Europa, seja nos Estados Unidos, diversificar risco, você não está falando só de grande patrimônio, não. Você não precisa ser uma pessoa milionária para operar e ter imóveis em outros lugares, até porque você tem alguns incentivos e assim por diante. Então, e cada vez mais com as barreiras tecnológicas, com a facilidade, hoje em dia o que cresceu de sucessões internacionais, sucessão hereditária com elementos internacionais, é muito grande, né? Por quê? Com meios tecnológicos, você tem mais facilidade de contato, você namora mais, você casa mais, você tem mais filhos com estrangeiros, você divorcia mais, você tem alimentos e você tem heranças também, tem questão sucessória. Então, esse fator mudou no mundo ocidental, porque são essas transformações socioeconômicas. Mas, por que no Brasil
se fala tanto em planejamento? Porque pelo direito das sucessões estar extremamente engessado, você teve que buscar em outras áreas, não só do direito civil, mas também do direito tributário, do direito societário, de outras áreas do direito. Ai, desculpa, gente. Tranquilo, professor. Então, a gente está falando de reflexos, enquanto a professora está ajeitando aí, a gente está falando de reflexos. Um dos maiores reflexos você pode, por meio de um planejamento que é feito, você evita ou reduz os encargos e a tributação, não só, inclusive, no efeito que é gerado com a morte, mas também, inclusive, em vida, fazendo um planejamento sucessório hoje, você já pode economizar vários encargos. E sim, muito interessante, porque o CAD, que é o conselho, né, o nosso conselho que fiscaliza essa questão de, inclusive, em algumas situações de fusões de empresas, de movimentação de recursos, ele já se manifestou favoravelmente em vários casos, positivamente, dizendo que em determinada situação não houve evasão de divisas e nem evasão tributária, não houve uma fraude ou uma burla. Houve, sim, um processo de planejamento e um processo de reestruturação tributária, inclusive, quando nós falamos em empresas familiares, ou que surgiram familiares e que foram crescendo ao longo dos anos, né, professor? Agora tem que estar atento a essa questão tributária. Ontem também o professor falou que o Brasil é um dos países, isso o professor Daniel Bucar vai falar melhor, onde menos se paga imposto por transmissão patrimonial, Causa né? mortes, Causa mortes e ITD. Então, o Brasil tem essa característica, então, mais do que nunca, a gente foi em outras áreas do direito buscar essa estrutura. E, ao mesmo tempo, parcerias, porque um escritório grande, quando você vai, ele começa a rodada entre um professor, um advogado tributarista, um civilista e um societário. Hoje em dia, às vezes, se você tem um escritório de menor monta, às vezes ele não lhe atende completamente. Aí você faz as parcerias dependendo da área mais específica que você precisa, né? Então, é importante falar que o planejamento ele envolve várias áreas. É muito difícil uma pessoa só ter expertise em todas essas áreas. Então, é uma coisa interessante estimular as parcerias que existem entre os escritórios, entre os colegas. Outra coisa Até que é porque, importante... professor, assim, perdão interromper, mas assim, hoje em dia o mundo ele está cada vez mais colaborativo. Mas é interessante que, apesar de ser necessária essa visão holística, integrada, o nosso cliente demanda cada vez mais de especialização. Ou seja, eu tenho que ser bom para me posicionar no mercado, eu tenho que ser a figura, a autoridade em determinado assunto. O que quase obrigatoriamente vai me excluir da especialização extrema de outras áreas. E aí sim é que entra a necessidade de fazer parcerias, de se fazer trabalho colaborativo com outros colegas e, inclusive, com profissionais de outras áreas, como o contador, como um economista, como um engenheiro, eventualmente. Não é isso, professor? Exato. E também entender que, quando eu falo também que não é só para as grandes fortunas, é para toda nós da sociedade que compomos ela, não é para fraudar a legítima, apesar de eu ter críticas sobre a legítima, achar uma cota alta e assim por diante, e só fazendo assim, quando você diz que as transformações são socioeconômicas e aconteceram em grande parte dos países ocidentais, só que na Europa, nos países, eles estão buscando atualizações na legislação e o Brasil não. Então, exatamente por isso que o boom aqui está tão grande no planejamento sucessório. Só que nós temos realmente dificuldade de falar da morte, de fazer testamento, e agora esse momento do corona, ele está nos trazendo mais próximo exatamente isso, porque todo mundo vai ter alguém que conheceu ou sabe de alguém
que veio a falecer pelo corona. Nós estamos vendo que... e também outra coisa, o planejamento ele não precisa ser feito todo de uma vez. Você precisa, sim, levantar aquele patrimônio. Eu vou falar dos 3 eixos principais de um planejamento sucessório, mas ainda dentro das vantagens, eu quero dizer que um bom planejamento, você evita entrar no jurídico, né? No litigioso, você evita entrar no judiciário. Exatamente, porque isso vai ocorrer o quê? Uma dilapidação patrimonial. Enquanto mais cedo você organizar e deixar isso claro, por isso que também essa questão de testamento, que era uma coisa, um hábito bem antigo do cerrado, apesar que eu só vi um até hoje na vida, mas as pessoas ficarem com medo do testamento público, achando que ele vai ter publicidade, não é isso, né? E a questão do testamento. Então, assim, quando eu faço o levantamento, o que eu consigo obter é através do número do colégio notarial, que ele lhe fala por estado o número de testamento. Mas para você ver, um estado do Acre, por exemplo, teve um ano que fez 6 testamentos públicos. É muito pouco, isso mostra. Muito Só pouco. que, com a questão da organicidade, e aí as pessoas falam, com planejamento, o testamento vai perder importância? Eu digo que não, pelo contrário. Ele vai ganhar maior importância, mais relevância, porque ele vai solidificar a vontade daquele autor da herança. Bem, então, entre as vantagens... Está sendo dado, cada vez mais, professora, está sendo dado, assim, uma questão de respeito mesmo à vontade de quem deixa um patrimônio, né? E aí inclusive, dos embasamentos dos questionamentos que nós fazemos em relação à legítima. Poxa, eu construí um patrimônio, quer dizer que eu só posso dispor, via de regra, da metade desse patrimônio, do jeito que eu quiser? Por isso... Né? Se você tiver herdeiros necessários, né? Se sim. você não tiver, você... Agora, muito importante no planejamento, e é onde às vezes se faz só o viés societário, empresarial, e que se esquece muito, é a questão do regime de bens. Isso é importantíssimo. Você tem que qualificar essa pessoa. Então, o regime de bens interfere se você tem herdeiros necessários ou não. Então, eu digo que os 3 fatores principais e necessários para fazer um planejamento é a qualificação da pessoa, o levantamento patrimonial dessa pessoa entre todo o ativo e passivo, e se for composto por empresas, e aí eu vou precisar muito do contador para exatamente levantar, e terceiro, ao autor da herança. Então, uma coisa importante é que eu não tenho fórmula, nem eu e nem ninguém tem uma fórmula de 2 mais 2 dá 4 e você está aí em seu planejamento sucessório pronto. Não, eu posso ter alguns instrumentos que te indicam alguns, dependendo da faixa e da sofisticação desse patrimônio, eu posso ter instrumentos mais aplicáveis ou não. Eu não vou abrir uma SA para quem tem um porte de uma limitada, né? E assim por diante, por custos. Então, tudo tem que ser levado. Outra dificuldade, eu estou falando das vantagens, mas ao mesmo tempo eu também tenho que dizer que é difícil as pessoas têm resistência ao novo, a uma organização, porque isso é um pouco cultural do brasileiro, né? E eu acho que nesse momento que nós estamos, que está dando, talvez você possa estar fazendo alguns planejamentos ou partes dele, que às vezes tem muitas pessoas que com doações, com usufruto, com um testamento, com alguns instrumentos mais simples, você pode vir a estar resolvendo aquele planejamento daquela família. Você se atentar para a questão sucessória da sua empresa, o que seu contrato social fala. Então, tem um artigo ali dos contratos da professora Nelly Porter, que ela fala o pacto parasocial como instrumento de planejamento sucessório, né? Tem o próprio trust, que não é um instrumento que nós temos no Brasil, mas pode ser, tem um projeto no Congresso sobre a fidúcia, que na verdade é a mesma estrutura de um trust para o civil law, né? Que é para o sistema. Agora, tem a previdência privada, tem os fundos de rendimentos, você tem uma gama, e eu vi que você escolheu alguns, seguro de vida, como nosso colega falou anteontem, hoje em dia tem produtos sofisticadíssimos, quase que personalizados de seguros,
bem diferenciados para atender exatamente as necessidades de quem vai fazer um seguro. Então, nós temos vários instrumentos, mas eu acho que o importante é não querer ter uma solução, nem vender que um planejamento são uma fórmula pronta, não é só holding, ele pode ser mais simples e mais complexo mas não se traduz. Você tem que fazer todo um levantamento nesse sentido da pessoa, qualificação, se tem herdeiros. Então, é importante sim ter noção de questões. Eu acho que eu vou tirar o fone aqui, porque... Voltei. Não, fui eu. Acho que foi meu sinal que caiu aqui, professor. Não, mas eu estou botando aqui também, porque minha bateria estava um pouco mais baixa. Ok. Então, interessante você falar das várias ferramentas que estão disponíveis e parece surgindo outras aí, né? Como você falou das trusts, os seguros mesmo são utilizados cada vez mais como instrumento realmente de planejamento sucessório. Agora, um aspecto importante você falou, interessante, você falou também. Muitas pessoas que têm empresas pensam que a gente só fala em aditivo quando eu falo de entrada ou retirada de sócios, né? Então, tem pessoas que têm empresas aí há 15, 20, 25 anos que seguem com o mesmo contrato social, sem, inclusive, nós tivemos uma alteração em 2002, em virtude da mudança do nosso Código Civil, que pediu que fosse feita essa atualização, mas, inclusive, o empresário tem que ter essa noção, e a gente tocou nesse assunto ontem também com o professor José Rubens, da importância de ficar sempre revisando os instrumentos que você tem de planejamento sucessório, mas, inclusive, seu contrato social da sua empresa, porque eventualmente pode surgir, inclusive, outras ferramentas, outros instrumentos que vão lhe beneficiar e que seu contrato social não permite que você tenha acesso. Com certeza. E esse artigo da professora Nelly Porter é bem interessante, falando dessa questão empresarial, dessa necessidade. E outra coisa, às vezes as pessoas dizem assim, mas se eu fizer um planejamento, qualquer projeto que você vai ter que trabalhar ao longo da lei no tempo, vou dar um exemplo para você. Quem tinha feito um planejamento antes de 2002, aonde o cônjuge se tornou herdeiro necessário, né? O cônjuge, em 2002, passa a ser herdeiro necessário. Você tem um regime de bens, vamos supor, até a separação total de bens, e aí acha que aquilo está resolvido. Aí o cônjuge se torna herdeiro necessário, e mesmo que tenha regime de separação de bens, na sucessão, o cônjuge vai sim herdar, né? Então, o que nós temos aí? Você tem que reavaliar aquele planejamento. Foi o quê? Uma mudança que surgiu na lei. Igual agora, o fideicomisso, se voltar a entrar ao sistema. Eu, apesar de críticas que eu tenho à legítima, eu faço um livro, os livros, a gente trabalha com a lei hoje, com os instrumentos que nós temos hoje. Não adianta eu falar, eu critico, é alta, tá, mas hoje é o que vigora isso, 50%, então vamos trabalhar com o que nós temos. Lógico que, sejamos pragmáticos, né, professor? Tenho as minhas críticas, os países mais evoluídos têm tido mais opções de flexibilizações. Por exemplo, eu abordo no meu livro também sobre a limitação do 426, do artigo 426, né? Sobre negócios futuros. Eu já incentivo a questão da flexibilização sobre isso. Até o professor Daniel Bucar tem um artigo muito bom também sobre isso, num livro da professora Ana Carolina Brochado Teixeira, que também escreve sobre colação nesse momento. Então, assim, são vários fatores que envolvem um planejamento sucessório. O importante é você estar vendo todos esses detalhes da qualificação, o levantamento, inclusive, quando a gente fala só de ativo, é administrar, inclusive, o passivo, às vezes. Deixar de uma forma
um pouco mais organizada. Precisa-se disso, organização, gestão patrimonial, né? E aí, no planejamento, você pode fazer já alguns instrumentos em vida, como seja de um seguro, previdência. Hoje em dia, a questão do inventário é uma forma muito que dificulta, né? Não sei como é que está aí no Piauí, mas assim, no Rio de Janeiro, o tempo para o inventário tá longo. E hoje em dia tem gente que faz seguro mais ou menos assim, se organiza para ter 2 anos de despesa da sua família, o valor dos impostos que vão ter que pagar de ITD, e faz um seguro que fecha esse monte enquanto Para o cobrir isso inventário. aí. Então, quanto mais cedo você organiza, antecipa, aí às vezes fala, mas o planejamento é caro, né? A gente também tem que ter argumentos para isso. Você não precisa fazer todo de uma vez. Você vai organizando e organizando desde imóveis, escrituras, às vezes os bens não estão totalmente regularizados, vai vendo contrato social de empresa, então você também pode fazer por etapas. Fazer Professora, aqui no Piauí nós temos casos de inventários onde, assim, tem litígio, lógico, senão não estaria nem demorando tanto, mas assim, é um litígio plenamente resolvível, mas que nós temos inventários aqui em andamento que sequer foi realizada uma primeira audiência, pelo menos em 4 anos, para pelo menos juntar as partes para ver se existe a possibilidade de um acordo. Eu não diria uma audiência de conciliação, mas pelo menos chamar as partes para conversarem. No Maranhão, a realidade não é muito diferente. No Maranhão, eu acompanho um processo lá que assim, são herdeiros necessários, são vários herdeiros com mais de 80 anos, e a cada ano vai falecendo, família muito grande, cada ano vai falecendo e vai entrando mais gente, vai gerando mais litígio e vai gerando mais confusão, e o processo simplesmente não anda. Não, com certeza. Então, uma das outras vantagens também é a agilidade, mas para isso precisa se falar, se organizar. E se faz isso em vida, né? Porque tem que se entender que o planejamento ele é feito em vida, alguns instrumentos você já pode fazer e outros só mesmo no momento da morte que vai ter aquela conclusão. Alguns são efeitos pós-mortem. Bem, então, mas exatamente por isso que quanto mais organizacional, quanto mais empresarial você vê a gestão de um patrimônio para essa transmissão de bens, mais efetivo vai ser esse planejamento, entendeu? E realmente, às vezes, principalmente, seja no agronegócio ou qualquer empresa familiar, aonde um que trabalha, que também tem que ver isso. Antigamente você tinha poucas profissões. Hoje em dia você tem uma diversidade de escolhas. E às vezes você tem um negócio da família de educação, por exemplo. Não vou falar nem só de agronegócio, de educação. E o filho vai ser médico, o outro vai ser engenheiro, não querem seguir. Eu já tive pessoas que vieram consultar e venderam. Chegar a vender um grupo de escolas de 7.000 alunos, porque nenhum filho queria seguir dentro daquela área. Aí você, dependendo da empresa, ou se pega um administrador, se terceiriza, e muitas vezes o que trabalha, ele confunde, né? Ele se acha sempre muito sacrificado, o que ficou é o que está trabalhando. E se você tem uma visão mais empresarial daquilo, se vê como dentro de um contexto, e o que se vê também, as empresas familiares, às vezes o fundador, aquele que fez a gestão, uma dificuldade às coisas novas de uma nova geração, a administração, que é muito ainda a sua forma de vontade. Só que até, às vezes, a segunda geração, você tem bons resultados, mas quando vai para a terceira, que aí você já está correlacionando primos, né? E aí tem um caso de um amigo que advogou para uma usina que tinha salas e salas. Chegou na terceira, aí aquilo, muitas vezes, um patrimônio vai totalmente se dissolve por litígios. Em outros, até te dar um exemplo, andei dando muita aula em Recife, e eles pegaram 2 exemplos para mim. Aqueles cimentos Cauê, não é Cauê. É um cimento muito forte. Eles eram
um boom de empresas, só tem briga até hoje. E aí eles Que é do pegaram grupo aquela João. cerâmica Brenan, é uma que Sim. tem um planejamento super organizado, muito bem estruturado. Como isso, você Apesar tem de que já ser fazer um grupo quando... muito tradicional, né, professora? Mas assim, E você vê mas que eles têm uma grupos visão. tradicionais, empresas tradicionais, podem modernizar, inclusive, o seu modelo de gestão. Exatamente. E exigindo para quem trabalha, não é mais porque é filho de fulano, tem que sim, tem que ter formação, uma estrutura, porque, infelizmente, tempo é dinheiro, então você, hoje, um negócio para se sustentar dificuldades, o pagamento de tributos é altíssimo, então você tem que vir com soluções e de organizar, e ser falado, não ser nada escondido, pelo contrário, né? E as informações, por mais que a gente viva num mundo de maiores informações, muitas vezes as pessoas. Eu tenho um caso de um amigo que uma vez ele faz parte de uma empresa familiar, ele veio, Daniela, é verdade isso? Ele soube disso numa mesa de bar. Ele tem uma relação de separação, uma união estável de separação total de bens, e disseram que a companheira dele seria herdeira junto com a única filha que ele achava até então que era a única filha e ia ser herdeira. Eu falei, sim. Como assim? 50%? Digo, sim. 50%. Você pode reduzir, você pode fazer um testamento, tem como diminuir isso, mas é sim no caso de morte. Então, eu acho também uma obrigação de nós, advogados, quando fazemos uma escolha de um regime de bens para um cliente. Agora, o que acontece? Normalmente, o primeiro casamento, eles não consultam o regime de bens. Aí, sim, você já tem dentro uma estrutura empresarial, você até pode, mas normalmente Olha, eles vêm consultar já numa segunda núpcias, né? Às vezes, e com isso, o que acontece? Nós estamos buscando outros instrumentos, até o partilha em vida, que era um instrumento praticamente em desuso, é um artigo só, tem gente utilizando, porque muitas vezes as pessoas não querem comunicar o patrimônio, né? Não querem que tenha uma comunicabilidade do patrimônio. Então, você tem que... aí você vê casos... só que a cultura é tão pouca do testamento, e eu falo não só do testamento, mas do próprio direito de exercer a sua disponível, né? Lembrando aí, para quem tem alunos, que a sucessão ela é composta da sucessão legítima. O Brasil tem um sistema dual, que é a sucessão legítima e a sucessão testamentária. Se você não faz nada, vai pela sucessão legítima, que tem aquela ordem vocatória específica e imposta pelo Estado também, que é uma outra crítica que a gente faz. Essa ordem permanece, como eu também vou te dizer, a crítica legítima, a gente tem que pensar assim, qual é a função? Se a gente fala no direito, que a gente fala a funcionalização dos institutos em função da pessoa, né? Porque se ontem até o ministro Aires Brito estava falando, até na ordem econômica, a Constituição, quando fala em economia, ele fala em função da pessoa humana. Então, nós temos que estar agregando essa questão. Mas a legítima que foi feita lá no Código de 2000, de 16, que não teve discussão nenhuma para 2002, ela simplesmente se repetiu. E se você pensar que o Código nosso 16, ele entrou, ele gastou 15 anos para ser aprovado, e ele reflete uma sociedade mais antiga, de 1900 e alguma coisa, né? 1800 e pouco. 1800 e Então, tanto. a função daquela legítima é totalmente diferente de hoje, das famílias, como é a composição dessas famílias, a função dessa legítima. Então, Até o próprio e conceito de família está sendo reformulado constantemente, né, professora? Imagine então, como que quais a são os legítima não vai membros que têm sofrer direito. este efeito? Mas é o que nós temos lá, então 50. O que eu indico também é que, como nosso critério no Brasil ele é quantitativo, apesar de você, como eu te falei, a sociedade parece a brasileira tem dificuldade de exercer a sua própria disponível. Eu digo que o planejamento sucessório, quando a gente fala que é da disponível, eu digo que pode ser, inclusive,
da legítima. Da Por quê? legítima. Se eu tenho que igualar quinhões, né, eu posso estar utilizando o que eu quero deixar, já fazer dentro dessa seleção. Eu sou obrigada a deixar, tenho herdeiros necessários, então eu tenho que deixar 50% do meu patrimônio para os meus herdeiros necessários. Eu posso escolher o que deixar para cada herdeiro, né? De que natureza é composta esse patrimônio. Então, é uma forma de eu lidar com a legítima, mas, ao mesmo tempo, tendo a liberdade. Eu acho que as pessoas sem têm que burlar, mais né? eu sou Sem disponível, burlar a lei. sem burlar, é só utilizando. Eu tenho que deixar, porque muitas vezes, no meu livro também, no planejamento, eu falo de planejamento sucessório vertical e horizontal. O que é isso? É que, às vezes, você chega, o cliente diz assim, eu quero privilegiar a minha linha dos meus filhos, da minha família. Aí é o que a gente chama vertical. Tem horas que você também chega e diz assim, olha, eu quero deixar a minha companheira, a minha esposa, com mais liquidez. Eu quero fazer de uma forma, ela não se dá bem com meus filhos, então eu quero deixar ela dentro. E aí você também, aí é o que eu chamo de planejamento sucessório horizontal. Né? Então, depende muito da vontade desse autor de herança. Então, se você vê essas 3 variáveis, a qualificação da pessoa, que vai sempre vai alternar, porque pode ter herdeiro necessário, lembrando que herdeiro necessário não são só filhos, hoje em dia as pessoas vivem muito mais, então hoje em dia muitas vezes a pessoa ainda é solteira, mas tem pais, tem que lembrar que eles vão ser os herdeiros necessários, né? Então, dentro da linha, então você pega, isso vai ter uma variável, pessoa, né? Dependendo do regime, então é qualificação da pessoa, que isso vai variar. Você vai ter o patrimônio dessa pessoa, que também vai ser uma questão variável, e por último, a vontade, o autor da herança, que às vezes é privilegiar um ou outro, privilegiar no sentido de priorizar ou querer, não é privilegiar dentro realmente só exercer sua disponível. Mas parece que se tem muita culpa de se trabalhar, até pela nossa influência cristã, dessa questão da culpa, parece que você tem culpa de exercer o que a lei já te permite, que é dispor de 50% para quem você queira. Às vezes até mais para um filho, seja porque acha que está mais vulnerável ou não. Ou precisa mais, ou porque você efetivamente gosta mais mesmo, ou foi mais assim, a pessoa. O motivo não importa, importa que a pessoa tem esse direito, né, de dispor. Então, esses critérios são variáveis, então a gente não tem, só deixar claro, não temos uma solução. Aproveitando essa questão do corona, que as pessoas estão me perguntando, mas e o planejamento que eu já fiz? Gente, sempre o planejamento, como um testamento, pode ser atualizado e, como você mesmo sugeriu, de 5 anos, está revendo o que mudou nesse período. Lógico que não vai ser a cada 6 meses, a cada 1 ano, mas e foi justamente isso aqui, o comentário que a Caroline, professor, fazer esse aqui foi um comentário que a Caroline fez aqui. O Covid-19 pode servir como acelerador do futuro, principalmente no direito sucessório. Inclusive para acelerar revisões, né? Revisões ou também fazerem planejamento sucessório. Ou fazer, agora, tomar iniciativa mesmo. Exatamente, porque isso trouxe essa questão da finitude mais para próximo de nós e, às vezes, é o momento de se organizar, pensar a sua empresa. E se eu morrer, como é que vai ficar? Né? Se tornar isso mais próximo de nós e estarmos aqui como operadores de direito, como advogados, estar orientando nossos clientes. E tem essa coisa muito bacana de parcerias, que é uma coisa que o planejamento propicia. Professora, assim, nós temos 15 minutos ainda, antes que o Instagram corte aqui a nossa transmissão, mas eu gostaria de fazer uma pergunta. É politicamente correto você chegar e dizer que as coisas, quando envolve sucessão ou planejamento sucessório, as coisas devem ser feitas de forma mais transparente, mais combinada? Isso efetivamente deve acontecer? Ou assim, a pessoa que vai fazer o planejamento, a pessoa que é o cabeça, vamos dizer assim, da família, da organização, do negócio, ela tem uma vontade
que é intrínseca, é dela, ela tem as suas preferências, ela tem seus desejos, e assim, ela não deseja compartilhar naquele momento, mas quer fazer um planejamento. Isso é Não, tabu ou realmente não é indicado que se haja dessa forma? não, eu acho que quanto mais claro a sucessão ser, principalmente se tem questão empresarial, acho que quanto mais claro ficarem as regras do jogo, eu acho, antes de você entrar, saber as regras do jogo, eu acho que facilita, fica maior transparência, legitimidade. Então, eu acho. Agora, dessa forma, você tem que ver que você está visando e investindo, às vezes, uma estruturação para o futuro, para evitar problemas futuros, né? Planejamento é isso, evitar litígios futuros. Então, se eu às vezes não quero falar e deixo, acho que quanto mais transparente, mais claro ficar, até porque você também tem que estar tem que ter a percepção, e muitas vezes é até engraçado, falou-se utilizar-se da psicologia, eu não digo tanto, mas com certeza de mediação, de negociações, de ter pessoas que não só. E às vezes as pessoas são carentes disso, que às vezes o advogado vai, chega lá, faz e sai como se, não, talvez de um acompanhamento. Eu acho que é um outro serviço que o advogado também pode estar dispondo. É um acompanhamento daquele processo de planejamento sucessório, está auxiliando dentro e efetivamente, às vezes, rever daqui a uns 5 anos, teve uma mudança. Quer dizer, sempre vai ser necessário uma atualização do planejamento. Se tiver novos herdeiros, surge um, um filho, né? A gente sabe que depois da Constituição existe a igualdade entre os filhos, então você tem que antever Hoje e reorganizar. você não precisa ter nem laço consanguíneo para que a pessoa possa ser equiparada a filho hoje em dia, né, professora? Tem muitas Não, discussões de direito de tem família relacionadas com hoje isso em aí, né? dia a filiação tem a filiação afetiva, biológica, tem jurídica. Então, assim, e se você se nega a fazer o exame de DNA, tem a presunção Presunção. da paternidade. Então, é um fator que eu te falo que é necessário. O convite. Vão quebrar, vai ter uma questão socioeconômica que teve uma modificação patrimonial para menos, quero reestruturar. Isso sacrificou mais, ou você quer tutelar uma outra pessoa, ou seja familiar, ou alguém sofreu mais, você quer diminuir aquelas perdas. Acho que, acima de tudo, é se apoderar da sua disponível, de exercer sua disponível e dentro mesmo que você tenha herdeiros necessários. Então, outro fator, as pessoas estão vivendo muito mais. Ao viver muito mais, pelo desenvolvimento tecnológico, de medicamentos, de exames que se descobrem doenças preventivas e assim por diante, são fatores. Então, não só a questão do seguro de vida, mas como você tem outros. Tá dando uma falhazinha, professora. Professora, tá dando uma queda. Professora, aqui parece que travou. Vocês estão conseguindo acompanhar? Vocês também estão travados aí? Eu acho que a professora está com... Eu acho que a bateria do celular da professora descarregou. Eu acho que descarregou, está descarregando o celular dela. É uma pena. Deixa eu ver aqui se ela volta aqui a tempo de nós, pelo menos, fazermos o ensaio.
Bom, deixa eu ver se ela volta aqui. Deixa eu ver se ela volta aqui. Provavelmente porque não era oscilando a internet, não, ela estava com o celular já indicando. Mas, bom, pessoal, vocês viram que a temática realmente é muito apaixonante. É um tema que envolve muitas coisas, tem muitos reflexos. Estou enviando novamente o convite para ela participar. Oi, eu Pronto, sei que professora, nosso tema voltamos. está acabando. Eu acho que travou o meu, eu tive que reiniciar. Eu acho Tranquilo, que professora. já estamos, eu acho que na fase de conclusão. Agradecer a oportunidade. Qualquer contato aí pelo direct, estamos aí disponíveis a contatos, a falar. Eu queria dar a boa notícia que a arquitetura do planejamento, a gente já está com o projeto do tomo 2, já estão escrevendo, os autores já estão trabalhando, vão ser novos artigos, novos temas, alguns autores novos, outros antigos, e o planejamento assim, sucessório... não é uma atualização, né, professora? Não. É o tomo 2. Novos temas, 2. novos artigos, novas abordagens. E esse legal. que está esgotado, o planejamento sucessório, já está com a terceira edição saindo brevemente do forno, a terceira edição atualizada. Alberto, sua disponibilidade aí para esse encerramento. Professora, muito obrigado. Nós tivemos um recorde aqui das lives que foram realizadas até agora. Não me surpreende, porque, como eu disse, para quem não lhe conhecia, que eu acho muito difícil, né, principalmente os colegas operadores do direito, ficou realmente encantado com a profundidade e simplicidade com que um tema tão, digamos, espinhoso, né, foi abordado. Assim, é interessante como a tecnologia une as pessoas, que por meio da tecnologia que nós estamos aqui agora fazendo essa live, nós aproximamos o Rio de Janeiro com o Piauí para uma coisa que estava se imaginando fazer presencialmente, eventualmente para um segundo semestre, mas que de qualquer forma nós vamos, assim que possível, assim que as coisas voltarem ao normal, nós fazemos questão, professora, que a senhora se faça presente aqui ao nosso estado, que possa passar inclusive alguns dias a mais, não só profissionalmente, mas conhecendo também aqui as nossas belezas naturais e podendo compartilhar um pouco mais desse conhecimento, dessa experiência com os colegas aqui do Piauí também, professora. Então, eu tenho uma saiba grande que amiga aqui no Piauí... que é daí do Pode Piauí. falar. Ela mora no Rio comigo, é a Karina Fritz, mas que é do que Piauí. Legal. Ela mora já há algum tempo em São Paulo e Rio, mas ela sempre fala aí das belezas do Piauí. Eu sou do Pará, não sei se você viu o sotaque, meu é bem anasalado, apesar de eu já estar... Caio. Mas ainda tem aí, ainda tem um resquíciozinho, mas eu acho que o carioquês já começou a dominar aí, viu, professora? É isso, mas muito obrigada e vamos sim bom, fazer um evento aí sobre arquitetura com os autores, o professor Daniel Bucari e tantos outros, tá? Muito obrigada. Perfeito, professora. E conte com a nossa colaboração aqui, com a nossa parceria, mas antes de tudo, com a nossa amizade e nosso respeito, tá bom, professora? Muito obrigada. Eu que agradeço participar e estamos à disponibilidade aí, tá? Um abraço. Tá ok. Pois um abração. Obrigado a todos que estão participando da live, que estiveram aí. Obrigada aí pela participação. Muito legal. Pessoal, muito obrigado também. Faço minhas as palavras da professora Daniele. Obrigado por você que esteve acompanhando essa live, a terceira live da Semana do Planejamento Sucessório. E amanhã nós vamos falar sobre um aspecto que começou até a ser tocado pela professora hoje, que amanhã nós vamos abordar, nós vamos tratar da abordagem holística das empresas familiares com o professor Cícero Rocha, também uma grande autoridade, um consultor de muitas empresas de médio e grande porte. Ele faz parte, inclusive, de alguns conselhos de administração dessas empresas e vem aqui falar um pouco da experiência que ele tem
tratando do planejamento sucessório. Então, espero você amanhã, dia 24, Com a partir certeza, das estarei aí 11h30. prestigiando. A partir das 11h30, nós vamos estar presentes aqui com o professor Cícero Rocha. Então, forte abraço. Alberto, vai ficar Oi, salvo? professora. Oi? Vai ficar salvo essa live? Professora, essas lives elas ficam salvas durante 24 horas no meu perfil e no seu perfil, provavelmente. Mas, assim, a ideia é que, ao final dessa semana, nós disponibilizemos todas as lives que vão ser realizadas no canal do YouTube, tá certo? Inclusive, lhe envio para você disponibilizar também no seu site e no seu próprio canal do YouTube também depois, tá bom? Tá bom, então. Muito obrigada. Valeu, pessoal. Um abraço, Forte obrigada a abraço. todos. Até amanhã. Até amanhã.